Boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu não tenho como, assim, ver a dimensão dessa saudade, porque ela é tão grande. Estou com tanta saudade dos irmãos que dói no meu coração. Eu sei que esse momento é um momento em que nós estamos sendo provados como ouro na fornalha. Estamos sendo provados porque é neste momento em que nós temos buscado o socorro do Senhor. É neste momento em que nós podemos e temos tido as condições de poder refletir como está nosso coração, qual o tamanho do nosso amor para Deus. Será que temos realmente entendido que toda a carne é como erva? Toda a carne é como erva, amados. A erva, ela floresce, cresce, floresce, depois vem o sol, seca a erva, e a erva acaba morrendo, a flor acaba morrendo, junto com a própria erva. Sabemos que nós estamos aqui neste mundo de passagem. Sabemos também que nesta passagem, neste deserto que é o mundo, Deus nos guardará. Deus guarda a nossa vida. Deus ele tem inclinado os seus ouvidos para ouvir as orações que são feitas neste lugar. Que lugar? Este lugar onde você está aí, que é a sua casa. Sabia? Segundo Crônicas 7,15, diz o Senhor: agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Você tem feito da sua casa a igreja do Senhor. Eu digo sempre, amados, que a nossa casa é uma extensão da igreja. A nossa casa é uma extensão da igreja e nós sabemos que tudo quanto nós somos da igreja precisa ser também na nossa casa. Nós aprendemos na igreja o templo do Senhor, o qual está no momento suspenso, os cultos, temporariamente, que eu sei que as portas do inferno não prevalecerão sobre a casa do Senhor. Eu sei que isso é temporário, uma questão de prudência, é uma questão de obedecermos aí as determinações da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde, mas isso vai passar. Mas vamos, neste momento, fazer uma reflexão em tudo quanto Deus tem falado na igreja. Se o que eu aprendo na igreja não procuro praticar, como é minha vida? Como será? De que maneira é a minha vida? Se eu ouço a palavra, mas eu ouço, mas eu não estou praticando a palavra. Eu estou repentinamente ouvindo, mas está entrando por um ouvido, saindo pelo outro. Eu estou desobedecendo a palavra, não estou levando com seriedade, com temor a palavra de Deus. Como é isso? Como fica essa situação? De que maneira Deus vê essa situação? Isso é agradável a Deus, amados? Não é agradável a Deus. O que Deus quer é que nós venhamos ouvir e obedecer. É ouvir e obedecer. Todo aquele que é ouvinte da palavra, mas não obedece, ele é semelhante à onda do mar, que é elevada e logo depois essa onda, não é verdade, ela se arrebenta, não é verdade? Ela se arrebenta. Aqui a palavra de Deus fala em Tiago, capítulo 1, queridos. Capítulo 1 de Tiago, você examinar a Escritura Sagrada, diz a palavra de Deus assim, tão dita, tão falada continuamente, na igreja, nos templos, na casa do Senhor. Diz a palavra de Deus, no versículo 22, Tiago 1, 22, diz assim: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Imagina o que é isso? Eu ouvi a palavra, mas eu passar por cima dela, não querer obedecer a palavra. Eu estou ouvindo,
estou glorificando, mas não estou obedecendo a palavra, não estou deixando a palavra ela causar o efeito no meu coração. Então, querido, este momento é momento de nós fazermos a reflexão em tudo quanto Deus vinha tratando há tanto tempo, usando os servos dele, usando os mensageiros da palavra, os quais muitas vezes convidado para trazer uma mensagem diferente, porque quando Deus está tratando, está falando, muitas vezes por ser alguém da própria igreja, ninguém dá ouvido, por ser até mesmo o vaso da igreja que está ali, o instrumento usado por Deus, porque somos somente instrumentos usados por Deus, servos de Deus. Tudo que nós somos é servos. Somente temos que fazer uma coisa, é abrir a nossa boca e deixar o Espírito de Deus agir. E quantas vezes o Espírito Santo tem usado alguém para falar com a nossa vida e nós não aceitamos, nós achamos que é melhor enveredar por um atalhozinho, né? Achando que tudo vai se resolver, e não é dessa maneira. A palavra de Deus diz em Tiago 1:21 que nós temos que despojar. Despojar é se livrar de toda a sorte de imundície, de todo vestígio do mal, recebendo a palavra que é implantada para a salvação da nossa alma. Deus preparou esse tempo para que o nosso coração venha a ser muito melhor. Em Tiago 1:23 diz assim, que se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante ao homem que contempla diante do espelho o seu rosto natural. E logo ele se esqueceu, ele não sabe como ele é. Ele tem que ir no espelho toda hora ver quem ele é. E a palavra de Deus, ela entra no nosso coração para que seja exposto tudo aquilo que nós sabemos que precisa ser tirado, que tem que ser removido. Assim, conforme a palavra de Deus, amados, nós sabemos que as boas dádivas de Deus, né? A boa dádiva. Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva vem do alto, do Pai das luzes, no qual não há sombra, né? Não há mudança nem sombra de variação. Assim, a boa dádiva de Deus descerá sobre a tua vida, sobre a tua família. Você agora é aí na sua casa. Irmão, você é um sacerdote. Irmão, você é uma sacerdotisa. Entenda, Deus quer usar a tua vida. Abre a tua boca, proclama a palavra de Deus. Deixa Cristo viver em você. Agora, amados, agora e tem que ser, agora e sempre. Que não seja nós que vivamos, mas Cristo que vive em nós. Quero dizer uma coisa aqui. Este mal que está aí, Deus pode destruí-lo num piscar de olhos. Quer dizer uma coisa que, para você, que se você estiver preocupado com esse mal que está aí na terra, não se preocupe. Procure algo bom para você preencher o teu coração. E somente digo para você que algo bom que vem é o alimento. O alimento é a palavra. Procure a palavra de Deus. Esse é algo bom que é alimento para o teu coração, alimento para a tua vida. Jesus é o pão da vida. João capítulo 6, Jesus falou, eu sou o pão da vida. Não é verdade? Você comeu o pão da vida essa semana que passou. Você comeu o pão da vida. Essa semana mesmo, uma família lá do litoral ligou para mim, dizendo, pastor, eu tenho vinho aqui, tenho o suco da uva. Falei, irmão, usa o suco da uva e o pão são batizados nas águas, estão lá no litoral. Como é que eu posso ministrar? O senhor pode ministrar para a gente? Falei, posso. Eu sou servo de Deus. O servo tem que estar sempre pronto a servir. Tudo que nós somos é servo. Eu gosto de servir, os irmãos sabem disso. Eu gosto de servir. E então eles tomaram a ceia do Senhor. E eu senti do outro lado do telefone, ali pelo telefone, viva voz, senti a presença do Espírito Santo envolvendo a vida deles. Temos orado por família que estão nos Estados Unidos, a Odete que está nos Estados Unidos, estão próximo à cidade de Nova York,
a questão de mais ou menos 40 quilômetros, e Deus tem guardado a vida deles. Os Estados Unidos, amados, tem sido um país que sofreu grandes baixas ele sofreu, muitas baixas, até acima do que sofreu a Itália. Mas eu vou dizer para você uma coisa, queridos. Acontece que os Estados Unidos foi uma nação que foi fundada por pioneiros evangélicos. Os fundadores, os pioneiros norte-americanos, aqueles que se tornaram os norte-americanos, eram pioneiros crentes batista, e que foi fundado a nação norte-americana no poder do evangelho. A nação norte-americana cresceu sobremaneira, se tornando uma potência financeira, uma potência em todas as áreas. E lá haviam homens de Deus, como Billy Graham, que dorme no Senhor agora, que faleceu, foi este ano aqui que passou. Billy Graham faleceu, ou esse começo de ano, não me lembro ao certo, mas Billy Graham era um pastor que pregou a muitas personalidades norte-americanas. Billy Graham pregou para Marilyn Monroe, que era aquela atriz considerada como a beldade mundial. Marilyn Monroe, antes de um show, delas realizar um show, quem visitou ela foi Billy Graham e pregou para ela o evangelho de Cristo. E disse a ela: você não quer entregar a tua vida para Jesus? Ela respondeu: Billy Graham, eu não preciso do teu Jesus. Tudo que eu quero eu tenho. Isso aconteceu antes do show. Ela abandonou, virou as costas para Jesus. No dia seguinte ela foi encontrada morta. E assim como outros até mesmo, que dizia e banalizavam o nome de Jesus, como aquele integrante dos Beatles, não é verdade? Que também, não é? Eles profanaram e se achavam deuses e não são nada. Assim como aquele homem que construiu o Titanic, que quando perguntaram para ele, aquele engenheiro, homem de sabedoria secular, se o navio aguentava, ele disse que aquele navio nem Deus poderia afundá-lo. Contudo, Deus ordenou um vento soprar, o vento soprou e o navio não aguentou aquele iceberg, não é, enorme, que partiu o navio ao meio. Então falava sobre os homens que Deus levantou na nação norte-americana, quero voltar lá um pouquinho, que pregava o evangelho acirradamente. Billy Graham, ele era um pastor que sempre que era levado alguém para presidente da nação norte-americana, toda vez que constituía-se um presidente norte-americano, Billy Graham era levado, era chamado na Casa Branca para orar pelo futuro presidente que foi empossado. Havia temor na nação norte-americana. Mas depois, os Estados Unidos começou a dar lugar a coisas malignas, diabólicas, como o Halloween, como dar lugar a essa promiscuidade que Romanos capítulo 1 fala, a promiscuidade dos homens que estavam nas paixões infames, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher. Isso tudo foi crescendo nos Estados Unidos, aonde o materialismo sobremaneira tomou conta do coração do norte-americano, perdendo o temor a Deus, aonde houve o ataque das Torres Gêmeas, aquele ataque terrorista, aonde agora estão contando com um número maior do que o da Itália, de vítimas, mas sabemos que o nosso Deus tem misericórdia. O que precisa, meu irmão, é levantar homens de Deus nesse país. O que precisa, meu irmão, é levantar homens, porque se o nosso país hoje está como está, é porque falta oração também. Mas, contudo, Deus ainda tem tido misericórdia. Por quê? Porque existe um grande número de pastores com seriedade, de pastoras que levam com seriedade,
com comprometimento, com compromisso à obra de Deus. Pastores sérios, pastores que levam com amor, veem o ministério deles, a própria vida deles, como Paulo via. O apóstolo Paulo dizia: tenho por mim que as aflições do tempo presente não há de ser comparado com a glória que vai ser revelada. Paulo dizia, lá em Romanos 8, ele diz: nada pode nos afastar do amor de Deus, nada, nem altura, nem profundidade, nem presente, nem porvir, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem a vida e nem a morte pode nos afastar do amor de Deus. Existem homens aqui, nesta terra ainda, com temor. Existem igrejas com temor a Deus. Existe um grande número de crentes. Sabe, quando eu digo que nós temos que usufruir de algo bom, vez ou outra eu sintonizo num programa evangélico, porque é o que preenche o meu coração. Eu não quero ouvir notícias que dá ibope, porque alguma emissora de TV por aí quer lançar somente situações para causar o pânico, para causar o desespero, a depressão, não é verdade? Na vida do ser humano. Com isso eles têm conseguido, essas emissoras malignas que fazem isso, têm conseguido levar pessoas para o suicídio, para tirar a própria vida. Isso é o que eles fazem. Nós temos que entender uma coisa, queridos: a nossa esperança é o Senhor. Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. 1 Pedro 5, do versículo 7, diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, querido, é Deus que cuida de nós. Nós somos ovelha do pastoreio do Senhor. Eu estava dizendo que no Brasil eu estava orando e Deus falava no meu coração que nesse país as baixas não serão elevadas, porque há um povo que clama a Deus, há um povo que está buscando a Deus, há um povo que está temendo a Deus. Há igrejas sérias, como eu estava dizendo, pastores com fidelidade a Deus, comprometidos com Deus, pastoras comprometidas com Deus, fiéis a Deus, apóstolos, bispos, reverendos, cada um tendo os seus títulos, que foi nomenclatura dada pelo vosso próprio ministério e dado primeiro pelo poder da palavra, porque se um foi colocado como apóstolo, né, como pastor, como bispo, é palavra de Deus. Paulo mesmo diz: uns foram chamados para pastores, não é? Para bispos e assim por diante, cada um recebendo aquilo do qual foi dado de Deus. Então nós não temos que questionar. Agora é o momento de não questionarmos nada e ninguém. Muitos caíram nesse país no erro de criticar denominações evangélicas. Quantas vezes o meu coração se entristeceu em ter convidado alguém que estava atacando alguma denominação evangélica. Que vergonha, eu sentia vergonha naquela hora. Sabe por quê? Imagina, alguém que não é crente devia pensar: eu não entendo, os espíritas não falam mal dos espíritas, os macumbeiros não falam mal dos macumbeiros, os católicos não falam mal dos católicos, os crentes que creem no poder do evangelho se reúnem, usam uma tribuna, usam um púlpito para falar mal de determinada denominação, porque vê os milagres acontecer. Sabe dizer uma coisa para você? Olha, o nome disso aqui é cotovelo. Sabe qual é o nome disso? Dor de cotovelo. A dor de cotovelo tem feito, de certa forma, muitos usarem os púlpitos da igreja para lançar pedra nas demais denominações, porque lá acontece milagre, porque lá pessoas são abençoadas, lá, acolá, onde é ministrada a palavra. Mas Jesus, quando foi questionado por João disse: Senhor, encontramos um
que no teu nome, ora pelos enfermos, que no teu nome Ele está curando pessoas, Ele está repreendendo demônios. Quer que façamos parar porque não vem conosco? Jesus falou, não, deixa continuar, que logo não há aquele que é por vós e seja contra vós ao mesmo tempo. Ele está dizendo, olha, não tem aquele que é por mim e seja contra mim ao mesmo tempo. Entendeu, queridos? Então, quantos usaram altares para lançar pedra nas igrejas? Eu disse um dia, usando o altar da igreja, se todas as denominações evangélicas se reunissem agora, eu digo agora quando falei lá, naquele tempo, se todas as denominações evangélicas desse país se reunissem, orassem, porque buscam o único Deus, estão buscando ao Criador dos céus e da terra, ao Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Não é assim, queridos? Se todas as denominações, juntas, unidos num só Espírito, estivessem clamando a Deus, quantos milagres aconteceram nessa nação? Se às vezes temos alguns governantes que agem de forma errada, de forma ilícita, é culpa dos crentes, que ao invés de se reunir para poder orar, para ser constituído, para Deus abrir a mentalidade das autoridades constituídas, muitos estão preocupados somente em atacar pedra, como atacam nas denominações em cima dos altares, às vezes atacam também as autoridades constituídas. Nós erramos, nós pecamos. É hora, amados, de todos nós dobrarmos os joelhos e falar com Deus e pedir perdão dos nossos pecados. Pedir perdão dos momentos em que muitos de nós lançou pedra em algum servo de Deus, em alguma autoridade constituída por Deus. Momento de arrepender quando nós apontamos o dedo nesta ou naquela denominação. Momento em que nós mesmo, muitos crentes não entenderam ainda. Se alguém lá em fevereiro profanaram o nome do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus, alguém vestido, fantasiado de um demônio, arrastando o outro que ali se dizia ser Jesus, se eles profanaram, crentes também profanaram. Sabe quando foi profanado? Quando você falava mal de outra igreja evangélica. Quando você falava mal de reverendos, bispos, pastores, sacerdotes. Quando você dizia, ali não é de Deus. Como estão em nome do Senhor Jesus? Como não é de Deus? Todo espírito, meu irmão, que confessa Jesus como Senhor e Salvador, que confessa que Jesus veio em carne e osso nessa terra, ele é filho de Deus, ele é dirigido pelo Espírito de Deus. Como não é? Só porque os sinais que lá acontecem não acontecem com você? Só por causa disso? Sabe o que está acontecendo? Nós esquecemos de Atos 2, onde os sinais acompanhavam os apóstolos, faziam sinais e maravilhas, havia cura, os aventais de Paulo eram colocados sobre os doentes. Quando Paulo não podia ir ao hospital, mandava o avental dele. Eu estou com esse avental aqui, essa é a túnica de batismo. É que eu quero lembrar do dia em que eu desci as águas do batismo. Foi com essa túnica, uma parecida com essa, digo. Amém? Agora, vejam bem, os sinais seguiam, sinais, prodígios e maravilhas, os apóstolos. A igreja do amor, a igreja da misericórdia. Todos cresciam sobremaneira, eles repartiam o pão. Atos 2 diz que a igreja crescia. Atos 2,42 diz a palavra que os irmãos andavam na doutrina dos apóstolos e no repartir do pão, na comunhão, nas orações. E nada lhes eram
não é particular, mas eram de todos. Eles cresciam. Os aventais de Paulo eram colocados sobre os enfermos e eles eram curados. Havia cura. O menino que estava na janela, ouvindo Paulo pregar, o menino caiu lá do alto da janela. O menino morreu. Paulo foi lá, pôs a mão sobre o menino e o menino teve vida. Voltou a viver. Não é verdade? Esses sinais continuam. Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e sempre. Ele não mudou. Quem mudou, nós que mudamos. Se lá naquela denominação A, B ou C está sendo realizados os milagres, é porque eles consagram a vida deles. Se você consagrar a tua vida, se você se despojar de algumas coisas da carne, se abster, não é verdade? De algumas coisas por um tempo, se abstenha delas, para você consagrar a tua vida, você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Se você estiver agora enfermo, esse mal, essa doença vai sair. Se você está envolvido por esse outro vírus, que é o vírus da depressão, que é o vírus da angústia, da ansiedade, do desespero, se estiver no teu coração, esse vírus vai sair. Eu quero somente dizer para você que, encerrando, de que esse mal não vai permanecer. Lembro que a afronta que foi levantado contra Ezequias, o rei Senaqueribe projetou a destruição de Ezequias, a destruição de Judá, com seu exército de 185 mil soldados. Querido, Deus mandou um anjo. Diz a palavra que Deus mandou um anjo somente. Está no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Diz assim: naquela mesma noite Deus mandou um anjo. Um anjo feriu no acampamento dos assírios 185 mil soldados da Síria. Todos foram mortos pelo anjo do Senhor. Por um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor matou 185 mil soldados da Síria que vieram para destruir Judá e Ezequias. Então, querido, o que é esse vírus? Não é nada, confia no Senhor e o mais Ele fará. Esse mal vai sair em nome de Jesus. Eu encerro aqui, amém? Encerro aqui, glorificando a Deus, pedindo que a mão de Deus te conduza, que o Espírito Santo te fortaleça e você desfrute tão somente da graça do Senhor. Vamos atravessar este mar. Você está diante dele, atrás vem Faraó, lá na frente está o mar, mas Deus mandou você levantar as mãos. Levante as tuas mãos. Levante, o mar vai se abrir. Agora, querido, se ele não se abrir, você vai caminhar sobre as águas, porque Deus é contigo. Deus abençoe. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe. Saudade imensa aqui dentro do meu coração. Deus abençoe.